Então, nós precisamos pegar a nossa altura, multiplicar por ela mesma para ficar a altura ao quadrado, depois pegar o peso e multiplicar pelo que deu ali da multiplicação. Quer dizer, e dividir pelo altura ao quadrado. Beleza? Então, a gente pode estar fazendo o seguinte. Deixa eu... Beleza. A gente pode estar fazendo o seguinte. Vamos criar aqui uma concha. IMC. E aqui vamos fazer o cálculo. Nós vamos pegar o new weight, ou seja, o peso, e vai dividir, põe aqui os parênteses para ser feito primeiro, new height vezes new height. Esse aqui é o cálculo IMC. Se eu dar um curso de ponto log no IMC, ele já vai estar me retornando o valor. A parte principal do site, ela é bem tranquila. A parte de você literalmente só calcular o IMC é bem tranquilo. O que ferra mesmo, às vezes, é experiência do usuário. É coisas, erros que vão aparecendo, é coisas que não são certinho do foco. Mas aqui, ó, temos aqui o nosso IMC já calculado. Nós colocamos aqui 91,9. Deu 24,93. Se a gente for 90 e 1,9, na calculadora que está funcionando, 24,9. Por que ponto 9? Porque aqui eu estou exibindo só a primeira casa decimal. E aqui eu estou exibindo mais. Só que se eu pegar só a primeira, realmente dá 24,9. Então, o IMC está exatamente calculado. Para a gente fazer essa ideia da gente ter só a primeira casa decimal, é só a gente pôr to, ponto, tudo isso aqui, ponto, to fixed, 1. Ou seja, vai estar pegando só a primeira casa primeira casa decimal. Se eu pôr 90, 1090, 24,9. Se eu pôr 91,70, 31,1, ok? Então, ele já está calculando o IMC. Mas agora a gente precisa exibir isso para o usuário, ok? Para isso, nós vamos estar usando o que? O IMC Text, ok? Basicamente, nós vamos estar incorporando um texto nele, que vai ser o nosso IMC. Primeiramente, um ponto muito importante aqui, que vocês vão ter que se esforçar um pouco para entender, talvez, né? Eu não sei se vocês já aprenderam HTML e CSS. O nosso IMC Text, além de ele ter essa classe, ele tem hidden, ou seja, hidden seria algo como escondido de classe. E aqui no CSS ele está falando que todo elemento que tiver ponto .hide e ponto .mctext vai ter esse tal display nome, ou seja, ele não vai aparecer. Então, independente do texto que a gente põe aqui, ele não irá aparecer por conta dessa classe. Ela serve para que não fique um bagulho aleatório aqui embaixo, que ficaria se ele não tivesse texto, né? Então, a gente precisa tirar essa classe primeiro. Como que a gente faz isso? Nós vamos pegar o IMC text, ok? O IMC text, porque nós vamos alterar as classes deles. E nós vamos entrar nas classes, que eu vou pôr ponto class, ponto class list. E aqui nós vamos pôr ponto remove, e aqui a classe Raiden. Raiden, parece aquele cara do Mortal Kombat, tá? A gente pode vir aqui por dados. Bom, era isso daqui que eu estava falando. Se a gente não colocasse o Raiden, ia ficar o Hiden, esse Hiden aí, ficaria esse negocinho aqui, ficaria até feio. Mas ok. Esse imctext.classlist, a gente vai usar ele muito durante o projeto, ok? Então a gente pode guardar isso aqui numa variável, para facilitar, que eu vou chamar de imcclass, ok? imcclass. Aí pode chamar só imcclass. Isso aqui é algo que eu estou improvisando agora, vendo que facilitaria muito. Funcionou? Ok, então vamos estar usando as variáveis aqui, que fica mais fácil. Agora, a gente precisa colocar. Agora, nós já acabamos de tirar uma classe. Nós vamos adicionar uma classe. Que seria essas aqui, ó. Vamos ver aqui no site está funcionando. E vamos fazer o teste. Você vê que ficou uma corzinha meio verde? Porque é o peso ideal. Se eu pôr um cara que tem 1 kg
com 3 metros, ele vai estar com abaixo do peso. Então vai ficar um amarelinho. Se ele tiver obeso, vamos pôr 100 quilos com 0,1 metros, vai ter obesidade 3, ou seja, vai ficar vermelho. E isso eu faço usando classes o CSS. Então a gente precisa adicionar essa classe de acordo com o IMC. Então a gente pode estar fazendo isso com verificação, que eu vou pôr aqui configurando texto. Configurando texto. Como que nós vamos estar fazendo isso? Nós vamos estar usando ifs e elses. Por exemplo, se o IMC for abaixo de 18,5, aí que entra essa tabelinha, beleza? A gente vê aqui, ó. Se a pessoa está abaixo do peso, o IMC dela vai ser abaixo de 18,5. Então, se for abaixo de 18,5, primeiro a gente vai estar adicionando a classe e depois escrevendo o texto do jeito que a gente quer. Por exemplo, IMC text.class. A gente vai estar usando o IMC class, né? Que é a variável já está o class list. Ponto. Agora, para adicionar, add. E aqui a gente põe a classe que a gente quer, que é abaixo. Okay? Aqui tá. Abaixo, então a gente põe abaixo. Aqui também. Abaixo. E logo em seguida escreve o texto, que é IMC text. Vou pegar agora o texto dele. Ponto. E agora tem duas opções. O inner text. E nesses casos, como a gente está fazendo interação entre HTML e JavaScript, eu não acho tão interessante. Mas tem o inner HTML. O que é esse inner HTML? É você escrever um código em HTML e pôr ele dentro do IMC Text. É como se eu estivesse escrevendo um código HTML, então eu podia pôr qualquer código HTML que eu quisesse e escrever ele dentro desse IMC Text. Mas aqui nós vamos estar escrevendo um texto. Vamos pôr as classes, já puxar o IMC, porque esse tracinho, e pôr que está abaixo do peso. Agora está muito mais parecido que esse site pronto. Como eu disse, uma pessoa com 1 kg com 2 de altura está abaixo do peso. Então a gente mostra aqui o IMC e o abaixo do peso. E aqui eu vou tirar aqui, ó. A gente pôr os mesmos dados, 0,3 abaixo do peso, já com a corzinha, porque a gente adicionou a classe. Mas por enquanto, só esse que está funcionando, beleza? Então vamos fazer os outros também. Ao todo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 classificações. 2, 3, 4, 5, 6. O outro é, se ele for maior do que 18,5 e o IMC for menor do que 24, menor ou igual do que 24,9, essa pessoa está no peso ideal. A gente põe aqui ideal, é ideal mesmo? Ideal. Ponto ideal, a gente põe aqui peso ideal. Ok? Vamos já fazendo os outros, depois eu vou mostrando um por um. Se o IMC for maior ou igual do que 25 e o IMC for menor que 29,9, a pessoa está sobrepeso. Vamos por sobrepeso. E agora entra as medidas de obesidade, né? Onde a pessoa tem o IMC maior que 30, começa ali. Obesidade nível 1, nível 2 e nível 3. A gente pode pôr aqui. Maior ou igual, porque lembrando, se eu pôr só aqui, batesse certinho 30, não iria entrar em nenhuma das classificações e não mostraria nada. Então, a gente tem que pôr maior ou igual para englobar o 30 também. Então, IMC menor ou igual do que 34,9. Ok? Como o IMC só tem uma casa decimal, a gente pode pôr só uma casa decimal também. Aí já entra aqui em quê? Já entra na classificação obeso, que seria obesidade 1. Obesidade 1. O próximo, eu vou copiar esse texto aqui, ó. Ele vai servir de
modelo para esse aqui também. Então, se for maior do que 35 e menor do que seria 40, não, seria 39,9. Continuaria a classificação de obeso, tá? A classificação não vai mudar entre obesidade nível 1, 2 e 3. A gente pode pôr aqui. Obesidade nível 2. E aqui a gente pode pôr. Poderia pôr um else, né? Tá, mas como eles já estão tudo individual, vamos continuar aqui. Fica até um pouco mais lógico a gente pôr tudo individual, quando são muitos assim, e aí tem a classificação certinha. Quando tem muitos ifs assim, tem uma outra forma da gente fazer isso, que é o do switch case, que eu vou mostrar mais pra frente no curso. Mas, por enquanto, quando a gente não tem isso, vamos estar utilizando esse tanto de if mesmo. Maior ou igual a 40, classificação obeso e obesidade 3. Então, aqui o nosso site totalmente feito e é para estar funcionando. Vamos pôr aqui, se a pessoa tem 70 quilos e 1,65. Sobrepeso, uau! Aqui, ó, o texto já está funcionando, que é aquele laranjinho. A gente pode estar pondo em 70, peso ideal. Ah, sim, ok, eu queria mostrar isso.